Olá! Hoje eu tô aqui mais uma vez, travestida de gótica suave, para ler um e-mail. Isso mesmo, e a gente vai ler o e-mail hoje da Edilaine, que é: meu nome é Edilaine, eu namoro há 3 anos e sou noiva há 7 meses. E aí vem o problema. Os pais dele têm terras. Eu também tenho terras. Ali eu comprei um saquinho pra fazer uns vazios aqui em casa, tem tipo 2 quilos, muitas terras. Eles não são ricos, nem nada, mas adquiriram os bens ao longo da vida. Eles moram afastados em casa estilo colonial, casa com 7 quartos e etc. A princípio nós falávamos em construir nossa casa e tal, mas como ele é filho mais novo, tem 25 anos, a casa onde a família dele mora fica de herança pra ele, assim como aconteceu com o pai e com o avô dele. Eu não entendi, não. Se os pais foram adquirindo bens ao longo da vida, como que essa herança ficou pro pai e pro avô? Ele, ciente disso, mudou todos os planos. Agora ele não quer saber de construir. Ele quer morar com a mãe naquela casa. Mas você sabe, morar com a sogra não dá. Por mais que nos demos bem, por mais que eu seja como uma filha pra ela, eu não quero morar com ela. Ela tem as manias dela e eu tenho as minhas. E ela me estressa às vezes. Ela trata os filhos como se fossem crianças e quer dar tudo na mão. Controla a vida deles e etc. Um dia desses, por exemplo, ele ia vir aqui em casa para podermos conversar. Eu ia contar que passei na faculdade, fiz todo aquele ritual que mulher faz quando espera o boy. Adoro boy. E quando deu a hora marcada, ele mandou mensagem falando que não viria porque a mãe dele não tinha deixado. Mas que porra! Fiquei muito puta! Parece até um adolescente virgão que pede dinheiro pra mãe pra levar a namorada pra tomar um sorvete. E não um homem formado e independente. Não sei o que fazer. Tenho os meus sonhos e minhas decisões e ele tem as dele. Amo ele demais e faria tudo por ele. Mas estou pensando seriamente em adiar os planos de casar. Não vou casar pra me enfiar na casa de outra pessoa. Se for assim, fico na minha que dá no mesmo. E aí, me ajuda? Ajudo! Claro que eu ajudo! Tô aqui pra botar o bedelho mesmo na conversa dos outros. Então, mas antes de eu te ajudar e ficar botando o bedelho na sua história, eu preciso apresentar quem é que vai me ajudar a decidir o que você deve fazer na sua vida, que é nada mais nada menos que um casal, porque nada melhor do que um casal pra comentar essa história, não é mesmo? O Pedro e o Nelson do canal Põe na Roda. Mas e aí, Pedro e Nelson, o que vocês acham, assim, vocês acham que isso seria um problema pra vocês, assim, se, sei lá, se o Pedro fosse zilionário e quisesse morar com a mãe, ou se você, Nelson, tivesse essa situação, você acha que isso é um problema, vocês acham? Você moraria na mesma casa que minha mãe? Jamais. Como não? Não, eu adoro sua mãe, mas desculpa, não dá. Por quê? Minha mãe é louca? Um pouco, mas assim, eu adoro ela. Mas assim, você morar debaixo do mesmo teto da pessoa é muito difícil, porque você tem que ter muita intimidade com ela. Eu também, assim, eu acho que é possível você viver como seus pais, mas assim, eu sei que muita gente, quem casa, quer casa. Aquele negócio, quem casa, quer casa. Vou falar pra vocês que se fosse eu no caso dela, isso seria um problema gigantesco. Eu já estaria muito mais grilada e muito mais puta da vida do que ela mesmo. Porque, sinceramente, cara, eu não conseguiria viver, tipo, nem com a minha própria mãe. E olha que, né, eu amo minha mãe é ótima, sensacional, mas nem com ela, nem com meu pai. Porque eu acho que, como o Nelson bem disse, quem casa quer casa, né? Ou ele não falou isso? Tô confusa agora. Vocês acham que hoje em dia, tipo, as pessoas estão mais assim, ficando mais com a mãe e tal, e com o pai, morando com a mãe e com o pai direto? Isso é uma coisa mais do homem? Ou isso é uma coisa de ser humano? Não tem um gênero que diferencie? Como é que é? O que vocês pensam? Esse caso foi muito peculiar, sabe por quê? Porque eu acho que é o problema de 10 entre 10 mulheres, ou quase muitas mulheres, quase todas. É, porque geralmente os homens têm muita dificuldade pra romper o laço com a família e demoram pra sair de casa. Tipo, tem vários caras aí que eu conheço que estão com 40 anos, por exemplo, morando na casa das mães. Não, às vezes o cara separa e volta a morar com a mãe, né? É terrível. O homem tem uma coisa que parece que ele não consegue desapegar, assim, não corta o cordão umbilical, sabe? Aliás, acho que muitos pais e mães tinham que fazer isso. Seu filho, ele é maior de idade, independente, corta o cordão umbilical. A partir desse momento você deixa de ser pai e mãe e você passa a ser amigo dessa pessoa. Ela tem a vida dela, tu tem a sua. E é muito mais saudável pra todo mundo, eu acho. Eu também acho. Sabe o que eu ia falar? Uma vez eu vi uma pesquisa que mostrava que os homens procuravam mulheres que fossem iguais às mães. Então, tipo, ele quer casar com a mãe dele. Isso é bizarro, você vai querer casar com uma pessoa que é igual à sua mãe. Então, acho que ele ainda não quer... E também tem outra pesquisa que mostra que o homem demora mais pra ficar mais maduro do que a mulher. A mulher amadurece mais rápido do que o homem. Ah, isso sim, não. No colégio eu tava brincando de tazo, as meninas já estavam, tipo, pensando nos meninos. Não, você, por exemplo, saiu de casa com quantos anos?
Eu saí de casa com, acho que tinha 23. 23 anos. Eu tenho 28, eu não saí da casa da minha mãe. Mas você tá mais na minha casa do que na casa dela, né? Mas aqui é meio de boa. Eu acho que isso que o Nelson falou de tipo assim, que homem tem essa coisa de querer casar com uma pessoa que parece a mãe, isso a mulher também tem, cara. A mulher também tem essa coisa de querer casar com um cara que parece o pai. O famoso complexo de Édipo, não é mesmo? Isso é natural, assim, eu acho, né? À medida do tempo. E a gente tem que ficar policiando, porque às vezes a mãe da gente nem é tão legal assim, o pai da gente nem é tão legal assim enquanto marido e mulher, e a gente ainda assim fica procurando uma pessoa parecida, né? Não faz sentido nenhum. Mas então, o que vocês falariam pra Edilane nesse caso aqui? Eu sou da opinião de que ela tem que dar um ultimato no cara, do tipo, e aí, você quer casar com a tua mãe ou você quer casar comigo? Vem cá, 25 anos, fala a verdade, já é pra ter saído da casa dos pais, ou pelo menos já tava em busca de alguma coisa. Não sei, isso cada um tem... Sim, mas se o cara quer casar, você acha que ele vai ficar morando, tipo, pra sempre com a mãe? Não, gente, quer casar, vai morar fora da casa Ele tem dos que ser pais, adulto. por favor. Ou numa casinha do fundo, às vezes. Também, mas tem a sua não casa. dá mudar o nome Tá certo. certo, Sogra, às vezes. Mas eu acho que a sua seguidora tá certíssima. Ela tem que botar a boca no trambolho. E se o cara não mudar, dá um pé na bunda dele e vai atrás de outra Sabe pessoa. por quê? Será que ele realmente tá querendo ficar assim com você? Tanto assim? Se ele realmente quiser, ele vai querer viver com você. Não com a mãe dele, com você. Até porque a mãe vai querer ficar metendo a colher no meio da relação. Não dá certo. O feijão dela não é igual ao meu. Briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. De homem e homem também, né? Minha opinião é de que ela não tinha que mudar pra casa da mãe do cara. Ou o cara casa com ela, ou ela termina com o cara. Acho que é isso. Boa sorte, viu? Exatamente isso, Edilane. Procure esse cara, senta ele e conversa com ele, cara. Antes de você desistir de casar ou adiar casamento, bota as cartas na mesa e fala, velho, eu tenho certeza que não gostaria de morar com a minha mãe. A gente tem que ser independente, eu quero outras coisas pra minha vida, eu sei que você também quer outras coisas pra sua vida e que você tá deixando isso de lado, porque é mais cômodo, às vezes é mais confortável pra você no início, porque, né, todo mundo que sai da casa da mãe tem que enfrentar um tanto de porcaria por conta, e aí quem vai morar com a mãe já pula essa fase, não é mesmo? Não precisa de enfrentar esse tanto de coisa. E aí quem vai enfrentar geralmente é quem foi casar e morar lá, né? Então bota as cartas na mesa, cara. Fala tudo que você tem pra falar pra ele, explica por que você não quer, explica que você adora a mãe dele, mas que isso não é uma coisa legal. Explica, velho, conversa primeiro. E se o cara não mudar de ideia, daí você vê o que pesa mais pra você, se é a sua liberdade de morar na sua casa com as suas coisas e ficar de boa na sua, ou se é o seu relacionamento com ele, se é estar com ele, se é morar com ele na casa da mãe dele. E agora essa gótica suave aqui já está se despedindo, mas antes disso eu queria agradecer muito o Pedro e o Nelson. Pedro, eu sei que você tava mal da gripe aí, ainda assim você fez esse vídeo pra mim. Eu sou muito agradecida, eu gostei muito de ter participado do canal de vocês também e espero que vocês voltem aqui mais vezes. Mas vou deixar eles falarem aí também o que eles quiserem dizer. E inclusive eles vão passar aí o canal deles pra vocês clicarem e assistirem todos os vídeos, inclusive o meu, que eu tô lá falando sobre gírias lésbicas. Eu manjo pra caralho, vocês vão ver. Tati, um beijo pra você. Quero ver você de novo no Põe na Roda. Quem conhece o canal da Tati, conheça também o Põe na Roda. Veja um vídeo que ela participou, que é muito engraçado. Ó, jabá. Verdade. A Tati não foi a melhor, mas ela foi muito bem nas gírias lésbicas. Verdade. Aliás, bem demais. Saudade de você, Achei até Tati. um pouco estranho. Eu não queria falar isso, mas já que você comentou, ela foi um pouco bem demais. Ah, e antes de ir embora, só pra deixar claro, o link do canal dos meninos também tá aqui na descrição, então é só você clicar que vai ir direto e eu vou deixar um vídeo deles aqui também no final desse vídeo pra vocês facilitar esse trâmite, entendeu? Não sei, mas lesbicamente falando, isso deve significar... Vagina da garota ou é a vagina do girino? Girina. Girina. Não é possível que é outra coisa, cara. Tem que ser isso. Gente, eu preciso avisar mais uma coisa, que as datas dos lançamentos dos vídeos desse canal aqui, Acidez Feminina, vão mudar, não vão ser terça e quinta agora, porque eu vou estar participando do programa Entubados no canal Sony, toda terça e quarta, 9h30 da noite, ao vivo, que é um reality show de youtubers apresentado pelo Danilo Gentili, que vai mostrar o nosso dia a dia. Então eu vou precisar viajar para São Paulo e gravar vídeos relacionados a esse tipo de coisa, então vai ser difícil para mim chegar aqui na quinta de manhã, já gravar o vídeo, editar e mandar pro ar. E aí provavelmente a data vai ser segunda, sexta ou segunda e sábado. Fiquem avisados, eu não vou deixar de fazer vídeo, vai continuar tudo normal e assistam o programa porque vai ser massa, tem muito youtuber massa. Tem a Malena, o Gusto, o Lucas Lira, o Daniel Saboia, que eu vou aprender a dançar com ele. Ele me falou se é Saboia ou Saboia, mas eu não lembro agora. De qualquer maneira, vejam. Falou. Olá, eu sou o Danilo Gentili. Meninas e meninos! E aí, galera? Você que não conhece meu nome,
Isso é o que acontece quando se entuba os novos ídolos da internet num só canal. Entubados, estreia terça, 23 de agosto, 9h30, no canal Sony.